Fala galera, tudo tranquilo? Hoje estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre crises, responder perguntas, tentar fortalecer os nossos irmãozinhos na fé, porque quando somos discípulos de Jesus fortalecidos, nós somos uma igreja, que é o coletivo de discípulos de Jesus fortalecidos. E hoje, na verdade, a gente tem uma perguntinha que surgiu num dos vídeos recentes de crises no YouTube, que eu achei que é uma conversa que vale a gente repetir. Israel, eu tenho uma dúvida. Como sabemos que a Bíblia evangélica é a certa, sabendo da existência da católica? A pergunta importante aqui, eu acho que é como saber que a Bíblia evangélica, a Bíblia que a gente está lendo, por que esse cânone é formado desse jeito. Então vamos conversar um pouquinho sobre. Um tempo atrás a gente teve um episódio de Subcast aqui no canal, que a gente falava sobre como a Bíblia foi formada, mas já faz um tempinho, alguns de vocês nem estavam aqui naquela época. Naquela época eu tinha 2 filhos a menos do que eu tenho hoje, então faz tempo, não tanto tempo assim. Mas vamos lá, por que a Bíblia cristã ela é formada desse jeito? Por que nós, protestantes, temos esse cânone, a Bíblia formada, estruturada dessa maneira? Tudo volta para os antigos tempos, o que compõe o nosso Antigo Testamento é a Tanakh, é a Bíblia judaica. A Bíblia judaica tem um número às vezes diferente de livros do que a cristã, mas são o mesmo conteúdo. É porque tem os 12 livros de profetas juntos, a gente tem 1º e 2º Samuel como um livro só, alguns outros livros que a gente tem dividido em 2, são um só. Então mesmo que às vezes seja um número diferente de livros, eles é o mesmo conteúdo. E a maneira como eles determinavam isso, a Tanakh ela é composta pela Torá, é a lei de Moisés, os Salmos, os profetas, a literatura de sabedoria, é todo o conteúdo do Antigo Testamento compõe a Tanakh. E eles se juntavam, os judeus, em reuniões, assembleias solenes, e em comum acordo eles entendiam que haviam ali livros, haviam ali pergaminhos escritas que haviam sido inspiradas pelo Espírito Santo, e esses livros compõem a Tanakh. Existem muitos livros bons, por exemplo, um que está na Bíblia Católica, mas não está na judaica, é Ben Sira. Ben Sira foi um professor muito influente, literatura de sabedoria maravilhosa, mas mesmo os judeus da sua época não entendiam aquilo como literatura inspirada pelo Espírito. Era alguém estudioso, trazia muitas coisas em paralelo à escritura, puxava coisa para uma conversa do coração, mas é como ler um livro que alguém escreveu sobre a Bíblia, mas não necessariamente tendo parte na Bíblia. Semelhantemente, a gente tem na Bíblia Católica os livros de Macabeus, tudo que acontece em Macabeus é narrativa histórica do período do Segundo Templo, tudo que acontece em Macabeus foi profetizado no livro de Daniel, mas os próprios judeus, que não somente estavam lá e decidiram ensinar isso aos seus filhos como narrativa histórica, não tinham esse comum acordo de que aquilo era literatura inspirada pelo Espírito. De alguma maneira isso vai de Gênesis a Malaquias, de Gênesis a Malaquias eles têm esse consenso, e a gente vê na verdade uma coerência e uma união temática que são sobrenaturais, mesmo nesses diferentes estilos literários. Eles constroem uma narrativa, um tema muito coeso e sobrenaturalmente unido. Então isso canoniza o Antigo Testamento. Agora, na plenitude dos tempos, rompendo esses anos de silêncio a partir de Malaquias, o Senhor começa a fazer algo e ele envia o seu Filho, o Cristo, o Messias, ele aparece e ele mostra para os seus discípulos, os seus seguidores, a gente vê isso em Lucas 24:45, que a lei de Moisés, os Salmos e os profetas falavam a respeito de si. Basicamente, o Antigo Testamento aponta para alguém, esse alguém é Jesus. E agora Jesus, ele mostra como havia um mistério escondido desde lá de trás, e ele torna isso claro aos discípulos, esse mistério que, através dessa aliança abraâmica, esse povo que viria dessa aliança, a nação de Israel, Deus gostaria de abençoar todas as famílias na terra e que elas pudessem tomar parte dessa aliança. Então, ele comissiona seus discípulos a pregarem primeiro ao judeu e depois aos gentios, pregando essas boas novas por toda parte. Então esses homens que Jesus levantou, eles passam agora a pregar, realizar sinais e maravilhas em nome de Jesus, e dessas novas comunidades que surgem crendo, eles escrevem cartinhas, sendo a primeira delas a Epístola Pastoral de Tiago.
paralelo a essa série das crises, nós estamos tendo a série dos Cartas à Igreja aqui no canal, onde a gente tem estudado essas epístolas. Mas, por que que o Novo Testamento é canonizado dessa maneira? A lógica é, o Antigo Testamento aponta para Cristo. Cristo levanta pessoas para cumprir essa missão que estava escondida, já anunciada no Antigo Testamento. E aí, eles agora escrevem essas coisas que são derivadas do que aprenderam com o próprio Cristo. Então nós temos os apóstolos e Paulo, que é incluso como um dos apóstolos, a quem Pedro estende a destra da comunhão e diz que ele foi confiado ao apostolado da incircuncisão, e o próprio Paulo diz que ele é como um nascido fora de tempo, não é nem digno de ser chamado apóstolo, mas teve o privilégio de estar junto com eles e trabalhou diligentemente. Mas isso é o Novo Testamento. E muitas vezes você vai dizer pessoas falando, mas na verdade isso é fruto do paganismo romano, e sim, a gente tem de certa forma, um grande problema com o sincretismo da Igreja Católica Romana, que vem do paganismo romano no momento que a Igreja deixou de ser perseguida e se tornou institucionalizada. E no período de alguns anos, os cristãos eram perseguidos, eles começaram a ser tolerados, eles começaram a ser perseguidores de outras religiões, mas isso é uma longa história, fica um outro vídeo sobre a história da Igreja. O ponto importante muita gente diz, mas foi por causa de Constantino que o cânon da Bíblia é assim, e essa informação, ela é parcialmente correta. Constantino convocou no ano 325 o Conselho de Nicéia. No Conselho de Nicéia, os pais da igreja concordaram a respeito do cânone bíblico, que devia ser, o que era essa, semelhante às antigas assembleias judaicas que olhavam e diziam literatura inspirada pelo Espírito, eles fizeram isso mais uma vez. Agora, qual que é o detalhe importante de saber? Que eles não escolheram naquele dia o que ia ser usado para a edificação das igrejas. Faziam 300 anos que eles usavam as escritas dos apóstolos, datando para ainda dentro do primeiro século, e nós sabemos que essa era a mensagem, inclusive, porque nós temos 6.000 pergaminhos no grego, alguns datando para o fim do primeiro século, mais de 10.000 traduções, mais de 35.000 citações do pais da igreja, que dá para reconstruir o Novo Testamento de novo, e corroborações históricas que mostram que de fato essa mensagem, como Flávio Joséfo, Tácito e Plínio Jovem, da região da Turquia, o que eles dizem a respeito da igreja, o que eles dizem a respeito de Tiago, irmão de Jesus, e o que ele morreu acreditando, e a narrativa sólida e confiável que nós temos dos evangelhos nos mostram que de fato aconteceu como aconteceu. A fé cristã, ela tem muito fundamento, ela tem muito embasamento. Mas então isso canoniza o Novo Testamento do jeito que ele é. Por que nós não temos como canônicos esses outros livros? Tem alguns motivos. Primeiro, essa lógica que eu acabei de apresentar. Recebemos o Antigo Testamento, a Tanakh dos judeus, e o Novo Testamento é o resultado do ensinamento de Jesus sobre a Tanakh, agora o que os seus apóstolos transmitem. Existem alguns livros que não fazem parte do nosso cânon por bom crivo, a arqueologia. Todos esses livros que fazem parte do cânon bíblico têm uma arqueologia palpável para comprovar, A gente tem os pergaminhos do Mar Morto, a gente tem os manuscritos do Novo Testamento mostrando que esse conteúdo ele pode ser averiguado. Alguns dos apócrifos, por exemplo, como o livro de Enoque, que não está na Bíblia, a arqueologia dele não sustenta ele ser tão velho assim. A versão que encontraram no Egito e a versão que encontraram na Pérsia tem alterações. A integridade textual é muito importante para o cânone bíblico. A gente tem, tanto no Antigo como no Novo Testamento, uma integridade textual dos pergaminhos de 99,5%, sendo esse 0,5% comentários e às vezes omissões, uma cópia que não está completa, mas analisando todo, principalmente com as traduções e citações, a gente consegue reconstruir para o que isso realmente é. Quando não tem esse bom crivo arqueológico, e não dá para dizer, realmente isso está escrito, a gente não pode arriscar e dizer que isso é a palavra de Deus. Então, quando você lê os apócrifos, isso pode ser interessante, inclusive, para muitos ler, porque às vezes você aprende coisas interessantes a respeito da história. Um exemplo, o livro de Tobias é um livro esquisitaço. É bem esquisito. Fala sobre os rituais judaicos para se expulsar demônio. É um livro muito esquisito. No mínimo, o que é interessante? Você entender qual que era o conceito dele sobre exorcismo, imaginar o choque daquele povo, de em vez de saber que eles, em vez de alguém fazer um ritual com tripa de peixe simplesmente pela autoridade de expulsar demônios, foi o choque que eles sentiram no ministério de Jesus. Mas então, take it with a grain of salt, tem que tomar com uma colher de sal. Faz sentido? Não faz sentido. Tem que olhar com moderação, sabendo que você não está lendo,
necessariamente você não está lendo a palavra inspirada por Deus, você está lendo um livro, como uma ficção ou um comentário. A gente tem que olhar dessa maneira. Então a gente não constrói doutrina em cima desses livros, e é por isso que na nossa Bíblia cristã isso foi canonizado dessa maneira. E, para terminar, uma das minhas maiores preocupações com essa geração é a teologia de TikTok. E às vezes aparece uns TikTok, né, uns caras... Eu sou outra geração de velho, né? Eu não vejo TikTok, eu vejo TikTok depois ele ter estourado no TikTok por um mês e aparecer no Instagram como uma pessoa da minha idade. Então, né, quando chega no Instagram eu fico chocado de uma galera que aparece assim falando: a igreja está escondendo de você o evangelho dos 12, que conta a história de como Jesus foi para a Índia, aprendeu o hinduísmo e voltou com uma mochila para começar seu ministério. A igreja não quer que você saiba dessas coisas. Só que a galera não te conta que esse livro foi encontrado tipo em 1970. Não sei, não lembro se é 1970 ou 1700. Mas tipo assim, até alguns livros, né, todos os livros agnósticos que aparecem, dão pauta pro gnosticismo, eles aparecem só no segundo século, que é uma galera tentando pegar carona com o evangelho, que é completamente, né, credível, tem credibilidade, para botar umas ideias muito malucas. E se você pensa que o gnosticismo parece inofensível, só pensa comigo, como que a galera acha que o Deus de Gênesis na verdade é a serpente e o Criador é o inimigo? Filosofias perigosas, então, e completamente antibíblicas. Então, não caia nessa, por favor. Se você ouvir alguém falando: a igreja quer esconder isso de você, existe um motivo pelo qual esses livros não fazem parte da formação canônica, porque a gente tem uma comunidade de milhares de pessoas há milhares de anos estudando isso, né, buscando boas evidências, a narrativa histórica, profética, científica. E não posso terminar sem sugerir que você assista a nossa série de vídeos, O Livro Confiável, que fala sobre a credibilidade bíblica, mas é mais ou menos isso, né? A gente tem uma instrução muito clara de Gálatas, né, de Paulo, igreja de Gálatas, dizendo que até se um anjo aparecer e pregar um evangelho diferente que nos foi pregado, que seja anátema. Já começou uma ou outra religião aí por causa da pregação de anjo. Então, nós nos atentamos à palavra de Deus, porque ela define como a gente vai caminhar. A gente tem que até cuidar. Tem uma galera de uma teologia progressista que eles dizem: ah, não, mas eu interpreto a Bíblia a partir de Cristo. Mas como é que você sabe que Jesus é o Cristo, se não pela Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus, ela nos ensina quem é Jesus, ela nos ensina quem é o Espírito Santo, ela nos ensina quem é o nosso Pai Celeste, né, o nosso Senhor, o nosso Criador, ela nos ensina o que é a vida. Então, a Bíblia é o nosso parâmetro para julgar a verdade. Ela foi canonizada dessa maneira, por esse motivo, então não caia nessa, né, de achar que esses outros livros podem ter a moral que a Bíblia tem. Né? Tipo, imagina um escritor de ficção encontrar a parte que estava faltando da Bíblia nos anos recentes e começar uma nova religião, onde um dia você vai ser julgado por Deus, depois ele, que começou essa religião, e depois por Jesus. Essa foi a única ficção do Joseph Smith que vendeu. Então, mais ou menos isso, né, a ideia do cânon cristão, e fica aí a sugestão de vídeos. Espero que isso tenha respondido a sua pergunta e colocado pelo menos algumas outras 5 perguntas na sua cabeça. Deus abençoe. A gente se vê no próximo vídeo.